tema da nossa mensagem: o fator Jesus e a nova condição dos que estão nele. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Propriamente do versículo 1 ao 9. Está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O fator Jesus e a nova condição dos que estão nele. Quando se fala fator Jesus, significa a pessoa Jesus, o fato Jesus, a realidade Jesus na nossa realidade. É interessante que Paulo começa dizendo agora, e isso mostra uma nova condição. Antes não, mas agora sim. Agora é outra coisa, outra realidade. Algo interferiu, algo se colocou na nossa história, no nosso caminho, na nossa realidade, de tal forma que para mim existe um ontem, existiu um ontem e agora existe um hoje. Agora, pois. Então veja que Jesus nos coloca numa nova condição. Qualquer pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pode testemunhar a partir desse agora. Quantas pessoas já ouvi dizendo: olha, minha vida era assim, mas agora Jesus transformou. Agora com Jesus, aí começa o testemunho. Não é só na história que existe antes de Cristo e depois de Cristo. A minha história, a tua história, a minha vida e a tua vida, com Jesus como Salvador e Senhor, tem um antes e um depois. Estamos numa nova condição com Jesus, porque o fator Jesus, a pessoa Jesus, interferiu na nossa realidade. Agora temos outra condição. E a primeira coisa que aconteceu a partir dessa realidade do agora é que foi abolida toda a condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Parece que sem Cristo não é só questão de uma condenação, mas é toda a condenação. Porque primeiramente a nossa consciência nos condena. As pessoas vivem sem paz com Deus, vivem sem Deus, não se alinham à vontade de Deus e a sua consciência as condenam. Elas vão dormir, elas acordam com o peso da culpa. Sabem que devem ter um encontro radical com Deus, mas não se posicionam. Diante dessa realidade, existe uma condenação da consciência dela. E a Bíblia diz que se o próprio coração nos condena, maior é Deus. Ora, se você mesmo se condena,
imaginem aquele que é mais justo do que você. Se você mesmo considera a quem, imagine aquele que é padrão daquilo que você busca. É o alvo daquilo que você busca. O fator Jesus, a pessoa de Jesus, nos impõe uma nova condição, e nessa condição é abolida toda a condenação. Primeiramente, a condenação da nossa consciência. A nossa consciência que nos acusava, ela não mais monta um tribunal para nos julgar e nos acusar, porque a nossa própria mente agora se encontra na mente de Cristo. Foi levada cativa a mente de Cristo, e agora na nossa mente está Jesus Cristo. A outra condenação é a própria condenação de Deus. Ora, se o meu coração me condena, maior é Deus. Quem tem condição de escapar do olhar justo, santo, daquele que consegue prescrutar a alma, o espírito, vai na divisão daquilo que nem tem divisão? Quem consegue fugir de Deus? Jesus diz: olhe, vocês temem aquele que pode atentar contra o corpo de vocês. Temam Deus, porque não somente pode atentar contra o corpo de vocês, mas pode jogar a alma de vocês no inferno. Nós ficamos muito preocupados com a condenação das pessoas, do julgamento das pessoas, e nos esquecemos de uma coisa: o julgamento de Deus. Estar em Cristo é assumir a total abolição de toda a condenação. A própria condenação de Deus também é abolida, porque agora, nessa nova condição, nós somos levados a participar de toda a salvação de Deus, não mais de toda a condenação. Minha mente está na mente de Cristo, e minha vida está agora no processo abençoador da salvação de Deus, que Deus é poderoso de completar sua boa obra em nós. Está em Cristo, nenhuma condenação há, porque o fator Jesus na minha vida abole qualquer condenação. Por isso que Paulo é enfático: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Da consciência, do olhar do outro, do olhar de Deus, do próprio pecado, da própria condição humana, nenhum tribunal prevalece sobre aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O fator Jesus também nos coloca diante de uma condição de triunfo, de uma nova motivação, que é ser inclinado para as coisas do Espírito Santo. O texto bíblico diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 5. Nessa nova condição em Cristo Jesus, triunfa em nós uma nova motivação: a vida espiritual. Antes, ser crente, viver Jesus, ler a palavra, orar, esperar em Deus, confiar em Deus, superar-se em Deus, era impossível, porque a nossa inclinação, a nossa motivação não era Deus. Nós não tínhamos contentamento em Deus. Mas o salmista já pontua muito bem quando ele diz: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer é meditar na lei do Senhor dia e noite. Como isso é possível? É possível porque com Jesus uma nova condição é colocada no nosso coração, e agora uma nova motivação triunfa em nós, vence em nós, que é viver Deus, pensar Deus, querer Deus, ser motivado pela vontade de Deus, ter alegria em fazer as coisas que Deus quer, e nos vemos lutando contra aquilo que não é de Deus.
coisas que para nós era tão simples antes de ter Jesus na vida, agora se torna um tormento para nós, porque não alinhamos mais a nossa vida àquilo que não agrada a Deus. Triunfa em nós uma nova motivação. Os frutos do Espírito Santo começam a prevalecer em nossa vida. Paz, longanimidade, alegria, amor. Começa a brotar, surgir dentro da nossa vida, porque o triunfo da nova criatura, da nova pessoa que nós somos em Cristo, vence o pecado, os vícios, as vontades, crucifica o nosso eu, para que Cristo viva na nossa condição. O fator Jesus também nos leva a uma condição de estabelecimento de uma nova garantia. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O que eu ganho com isso? Parece comércio, mas não é. Que garantia eu tenho de aceitar Jesus como Senhor Salvador, ser batizado, começar a participar de um culto a Deus, de uma vida de gratidão e de louvor a Deus? O que eu ganho com isso? Ao mesmo tempo eu posso dizer o que você perde sem isto, porque o salário do pecado é morte, porque o pendor da carne dá para a morte. Sem essa condição de fé em Jesus é morte. Mas na condição de crente em Jesus, nós temos uma garantia de receber vida e paz. Jesus mesmo disse: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O primeiro dom que nós recebemos de Deus, quando temos Jesus como Senhor e Salvador, é paz com Ele. É saber que eu sou aceito por Deus, você é aceito por Deus. É saber que Deus olha para você com prazer, com alegria. Que nenhuma contenda, inimizade, guerra existe entre você e Deus. Mas se faz agora uma amizade. E desta forma, Jesus na minha vida e na tua vida me coloca numa condição de estabelecimento de uma nova garantia. A garantia que eu tinha sem Cristo era que morte era certa. Mas com Cristo a garantia eu tenho de Deus, da palavra e do próprio Espírito Santo, de que terei paz e vida, paz com Deus e vida em abundância, porque assim Jesus prometeu. A maior obra do crente, o maior feito do crente é crer, é ter fé, porque tendo fé em Deus, ele agrada a Deus e vive as garantias de Deus, ter vida e ter paz. Por último, o fator Jesus nos coloca numa condição de uma nova identidade que se impõe de forma inegavelmente. É claro, disse Jesus: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É uma nova condição. Nós não temos por que nos esconder, nós não temos por que nos negar, nós não temos por que não assumir, nós não temos por que evitar. Somos de Jesus e é certo que o seu Espírito habita em nós, porque negar que o Espírito de Cristo está em nós é negar a própria fé. Se o Espírito não está, diz Paulo, em nós, então nós não somos de Cristo. Então nós não somos nova criatura. Então, agora, toda a condenação está sobre nós. Mas, quando Jesus está em nós e Ele está em nós, esta condição se impõe. Uma nova identidade vivida inegavelmente. Eu quero viver, eu vivo, eu não nego, eu proclamo, eu me orgulho de
ser de Cristo, para Cristo e estar em Cristo. Porque essa é a condição de Deus para a minha vida. Não existe outra. Porque o crente testemunha, porque o crente declara. Tem gente que diz assim: ora, eu não gosto de crente porque eles são pretensiosos demais. Eles dizem que eles são salvos. Ele diz que só eles têm fé. Ele diz que só eles vão para o céu. E você quer que eu diga que eu vou para o inferno? Você quer que eu diga que eu não tenho fé? Você quer que eu diga que eu sou infeliz? Que eu sou amaldiçoado? Que a minha garantia é morte, o meu salário é de morte? Na condição de crente em Jesus, na condição de que agora nenhuma condenação há sobre nós, inegavelmente nós temos uma nova identidade. Somos de Cristo. Sobre nós está a salvação e o perdão de Deus. Temos de Deus sua graça e seu amor. E saímos ao mundo como testemunhas vivas do que Deus pode e do que Deus quer fazer com todo aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O fator Jesus em nossa condição nos eleva a uma nova condição. Nenhuma condenação há. Temos uma nova motivação, uma nova garantia e uma nova identidade. Não existe mais nenhum tribunal na terra ou no céu que é possível ser montado ao ponto de um crente em Jesus sair condenado. Porque aquele que advoga a nossa vida é fiel e justo para prevalecer sobre qualquer imposição, de tal forma que diz a palavra: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que se levante os tribunais, se levantará o nosso fiel advogado. Que se levante o acusador, se levantará o nosso fiel juiz. Porque sobre nós nenhuma condenação há, porque Jesus nos dá a condição de salvos por sua graça. Seja Deus louvado por tão grande benefício para conosco, e nos faça viver dia a dia nesse agora com Jesus, nenhuma condenação. Agora com Jesus, dentro de mim tem uma nova motivação. Sou motivado pelo Espírito Santo. Agora tenho uma nova garantia. O que eu recebo é graça e vida, é paz e amor de Deus. E uma nova identidade se impõe na minha identidade, de tal forma que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, vivo pela fé no meu Senhor. Viva esse agora, viva esse momento, viva essa condição. Jesus na sua vida. Baixe a sua cabeça e louve a Deus, porque Jesus entrou na sua vida. Sobre você não existe mais condenação, nem maldição. Sobre você existe a bênção de Deus. Te louvo, Deus, pela tua palavra. Te louvo pelo teu amor. Te louvo porque agora nossa vida está em Cristo. Abolida foi toda condenação. E nenhum tribunal é capaz de se erguer em condenação àquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador. E nós, o teu povo,
declaramos que quer na vida ou quer na morte, nós pertencemos a Jesus. Que assumimos essa condição de ser Jesus o fator de vida e de graça, de transformação e de alegria do nosso coração. Porque com Ele somos mais do que vencedores. Sim, Deus. No nome de Jesus. Amém.